Boa noite, você que está aí nos aguardando. Mais uma vez iniciamos uma boa prosa, um bom bate-papo. Dessa vez aqui chegou, depois de uma certa aventura que ele vai nos contar aqui como é que foi esse dia. Acho que um dia mais emocionante do que o esperado até aqui. Mas ele chegou ao vivo, Sou BH com Zé Cabaleiro. Grande alegria, Zeca. Obrigado, uma honra tê-lo por aqui. O dia não está exatamente como imaginado cedinho, não, né? Você acordou pensando e a coisa está... Saiu um pouquinho dos planos, assim, dia de temporal, de caos nos aeroportos e tal, e a gente amargou uma pequena espera lá em... Só lamento que eu estou um pouco saindo de uma gripe, então uma horinha a mais de sono na cama teria sido... bem-vindo. Mas eu vou conseguir agora antes do show e vai estar tudo certo. A princípio não vai ter que cantar heavy metal, né? A adaptação do dia já encerrou, né? Já encerrou. Mais suave, vai ser mais suave. Você que está em casa, enfim, por onde esteja nos assistindo, no carro, se deslocando, enfim. Lembrando, hoje é o Woodstock Brasil, tema da semana em Belo Horizonte, então um grande festival. Felizmente a gente vive aí uma temporada de 2 semanas com feitos muito grandes para a nossa capital. Esse fim de semana agora o feriado, o Woodstock celebrando o forró, e no fim de semana que vem o Prime Rock Festival recebendo os maiores nomes do rock brasileiro. Então, Zeca está hoje puxando uma fila boa demais, pisa em BH, né? Geraldo Azevedo agora no mesmo evento, depois vem a galera do Legião, Humberto Gessinger em outra pegada, mas estamos muito bem visitados, viu, Zeca? Você está puxando uma fileira especial para a cidade. Bom. Lembrando que para acontecer o programa, vocês têm que mandar as perguntas para a gente. O Ao Vivo Sou BH funciona muito bem quando você aí de casa nos encaminha dúvidas, curiosidades e tudo mais. Começando, Zeca, com uma muito fácil, tá? Prometo que não vou te tirar. Eu vou interromper de vez em quando aqui com uma tosse. Tranquilo. Enquanto você vai tomando sua aguinha, deixa eu te contar um enredo. Outro dia, a gente recebeu no Ao Vivo Sou BH o Paulo Ricardo, jornalista que é. A gente perguntou para ele, olha, se você, jornalista, pudesse não mais ser entrevistado, mas entrevistar alguém, quem você gostaria, com essa trajetória artística já concluída, de entrevistar? Ele nos respondeu 2 pessoas. Acho que pessoas inteligentes que eu admiro, eu gostaria muito de conversar com Pedro Bial, queria entrevistá-lo, e o Zé Cabaleiro, que é um cara que pensa música e sociedade acho que ele usou uma expressão como numa sintonia, numa frequência só dele. A mesma coisa eu te pergunto, você foi nas suas entrevistas ao longo da vida mencionando Gal, mencionando o Clube da Esquina, várias pessoas legais te mencionaram. Para você, se você também pudesse estar com as suas referências, conhecidas ou não do público, com quem você gostaria de estar para trocar uma ideia, para conversar, para perguntar de onde vem a inspiração? Quem vai complementando esse ser artístico que é você? Boa e complexa pergunta, porque... Bom, o Paulo seria um deles, porque é um cara interessante, né, da nossa cena musical, da nossa cena rock. Eu, na verdade, já tive uma experiência semelhante à sua, né, de apresentador. A gente fez, há alguns anos, uma série de programas baseado no projeto que já veio aqui a BH algumas vezes, Baile do Baleiro, que é um projeto de releitura, de cover de música brasileira de todos os tempos, com ênfase na música mais dançante, né? Mas aí rola de tudo, de Luiz Gonzaga, a RPM, de Legião Urbana a Jorge Ben, ou Jorge Benjó, como queiram. E esse projeto acabou, eu faço ele desde 2004, pintou como um projeto amador, assim, para a gente se divertir. Eu e a banda acabou ficando sério, começamos a receber convites de casa de shows, aí já viajou por um tanto de lugar, e ele tem sempre convidados, tanto veteranos, né, assim, da música, como gente mais jovem. E ele acabou virando um programa de TV, que foi veiculado no Canal Brasil. A gente fez 8 programas, né, numa temporada. Aí planejávamos fazer uma segunda, veio um tempo aí de crise econômica, social, política, que tudo vem sempre junto, é uma coisa só. E aí o projeto da segunda temporada continua em suspenso aí, mas a gente vai fazer. E dessa turma que não deu tempo de entrevistar ainda, quem que você acha que você ficaria feliz? Tinha muita gente na lista. Na primeira, para você ter uma ideia da diversidade que a gente abarcou, assim, tinha Zizi Posse, Guilherme Arantes, Odair José, Hildon, Vado,
Jurema, que é uma cantora da Bahia super interessante. Puxa, Luiz Airão, gente de todas as épocas Agora sabendo, dá até para incluir o Paulo Ricardo. Dá para incluir o Paulo Ricardo. Ele já está na fila há um tempão, Paulo, porque tem dois músicos que eventualmente tocam com ele também, o Fernando, baixista, e o Tuco, guitarrista. As músicas de Louras Geladas e outros, Olhar 43, a gente sempre inclui no set do baile, porque é para ser isso mesmo, uma festa, uma celebração, e mais aberta, assim, sem preconceito. Óbvio que ali tem uma escolha, um gosto, uma memória afetiva, né? Tem coisas que eu não vou cantar porque não faz sentido para mim cantar. Mas tudo que perpassou aí somos cinquentões já, né? Então tudo que a gente ouviu entre os anos 70 no rádio até os dias atuais, a gente celebra lá. Até pegando como gancho uma expressão sua, Zé, memória afetiva, né? É interessante que você, embora um pouco nômade, um certo andarilho, né, em história pessoal, mas também pelo viés artístico de viajar muito para show, já esteve por aqui um certo tempo, né? E acho que toda vez que volta, não sei se você tem essa impressão, mas a gente anunciando o programa teve que o público mineiro te recebe como se essa fosse a sua casa, embora já tenha sido, né? Mas e é interessante porque hoje o maior festival de forró e de cultura nordestina do mundo, fora do Nordeste, acontece em Belo Horizonte e vem se consagrando aqui, é onde você vai estar hoje. E pensando em você especificamente, o que Minas Gerais... Eu sei que você é um cara que gosta de política, vou até te dar um dado antes. Todas as vezes que um presidente da República ganhou no Brasil, em Minas Gerais ele foi o primeiro lugar em segundo turno. Então, assim, a gente é mais ou menos, historicamente, uma síntese mesmo da cultura brasileira. A gente não é nem tão... quieto, mas nem tão agitado, mas sempre muito afetivo. E eu noto que você tem esse termômetro inegável das pessoas quando assistem um show por já ter visto, mas a gente também, a equipe, sentindo as perguntas que foram chegando, aquele carinho todo. Por que você acha que essa conexão ela é tão viva e tão permanente, né? Você não tem momentos de auges, na carreira, claro, mas em BH não. A gente sempre te recebeu com essa intensidade. Como é que se analisa isso? Curioso. Na verdade, eu já me sinto em BH assim numa segunda casa mesmo, né? Até a pessoa da produção vai fazer show aqui em BH é tão difícil quanto em São Luís, porque tem que convidar gente pra caramba, amigos e tal, só não tem familiares. Mas eu morei pouco tempo aqui, mas a minha relação com a cidade ela se estendeu desde então, assim, desde o início até os dias recentes. E acabei com isso também, não sei se por causa disso, porque o mineiro é um povo amoroso, hospitaleiro, mas é torcedor do Cruzeiro. Do Cruzeiro, do Atlético e do América, para não ficar mal com ninguém. Metade da equipe agradeceu agora. Eu quase fui cruzeirense, para te falar a verdade, porque meu irmão mais velho era santista, o meu irmão mais novo, cruzeirense, lá no Maranhão, né, porque tinha essa coisa de torcer por um time nacional. Sim. E os dois ficavam duelando para ver quem eu, o caçula, iria. E eu adorava os dois times, porque eram dois grandes times na época. O Cruzeiro com o Disseu Lopes, Tostão, aquela turma toda, Piazza e tal. E o Santos ainda com Pelé, Carlos Alberto Torres, Marinho Pérez. E o Santista foi mais esperto, me deu um time de botão. E aí eu apaixonei, aquele que vinha aí da carinha do jogador, eu apaixonei e virei Santista. Mas eu tenho um grande carinho pelo Cruzeiro por causa desse mano cruzeirense. Mas voltando a aqui é perigoso, aqui em Rio Grande do Sul é perigoso falar de futebol. Na equipe já tem aqui, já rola aqui, não menciona o Atlético. Onde eu estava, rapaz? Não, é a coisa do mineiro, do mineiro puxar muito é um povo muito, isso é bonito, assim, eu não sei qual é a palavra, eu vou achar até o fim da entrevista, mas assim, é caseiro, é torcedor das suas coisas, tem uma honra disso aqui, porque é uma cultura realmente, um caldo cultural muito rico, né? Então acho que acabou me adotando, assim, me vendo meio como um quase mineiro, sabe? Um adotado mineiro. E eu tenho mesmo uma relação muito grande. Quando a gente começou a fazer música, eu e um grupo de músicos lá no Maranhão, a gente adorava, ouvia tudo, música nordestina, os nordestinos pop lá que surgiram nos anos 70, Alceu, Geraldo, Fagner, Zé Ramalho, toda aquela turma de Nardo. Mas a gente tinha um amor muito grande
pela turma do Clube da Esquina, né? Uhum. E garotos, adolescentes aprendendo a tocar violão, aquela música cheia de harmonia, de melodias riquíssimas. Vários acordes no mesmo. Os acordes instigava a gente. As primeiras canções que eu fiz tinham 55 acordes e tal, mas não necessariamente uma música com 50 acordes é uma música boa, né? Sim. Inclusive, o parêntese, né, o Flávio Venturini, um dos últimos convidados do ano que vem na sequência, está assistindo e pediu para te deixar um abraço especial. Acho que é um carinho imenso pelo Flávio. Beijão, compadre. Carinho imenso. A gente está se devendo uma parceria há tempos que a gente ensaia. E vou preparar agora. Esse foi o ultimato ao vivo. Com certeza. Vou preparar uma letra para ele ter um carinho imenso pelo. E esse pessoal continua unido, ele, Toninho Horta, a turma toda ainda seguem alinhados. É um grupo assim, né, que se consolidou de um jeito assim bonito na música, sempre com muita colaboração. Os mineiros são muito colaborativos também, né? Você vê. Já é um pré-termo, né, para o que você quis. Já estou chegando lá. É o acolhimento. Estou chegando lá. Eles são muito colaborativos, diferentemente de outras turmas. Outras praças. Regionais, assim, que nem sempre tem essa coisa. Então você vê desde o início, parceria. O Flávio compõe com Murilo Antunes, que compõe com fulano, que compõe com Lô Borges, que compõe com Beto Guedes, com Fernando Bram, Márcio Borges, essa turma toda. Então, assim, é um grupo, né? Não se pode falar em movimento, porque movimento é outra tem coisa. Outra mas conotação, assim, né? E a gente um fascínio, sempre teve. O Flávio desde os primórdios lá, lá de trás, carreira solo e 14 bis, 14 cada bis, fase. Né? O grupo Terço. O Terço, deu um branco aqui. O Terço, O Terço, adorava aqueles discos todos do Terço, Criaturas da Noite, aquela coisa toda. Sou fascinado. Lô, Beto, tudo isso. E Tavinho Moura, que eu acho um gênio absoluto, embora seja mais low profile ali no seu cantinho, né, na sua coisa mais reservada, mas acho um gênio. Então a gente tinha um fascínio por isso. Quando a gente pensou em sair a primeira vez, ir para um lugar mais, um centro mais desenvolvido, porque São Luís é uma cidade também, o Flávio sabe porque frequentou muito lá, tocou muito, é muito querido lá. Era uma província era e é, né? Hoje menos isolada por causa da internet e tudo mais, mas muito isolada. Sim. Muita dificuldade de a gente acessar os meios de produção. Então, vamos para algum lugar, Rio, São Paulo? Não, a gente veio para Belo Horizonte. É interessante que você fez esse movimento e outros também, e eu acho que isso fez com que o mineiro não se tornasse muito bairrista, porque a gente tem um super orgulho do Clube da Esquina, mas tem um super orgulho do Zeca. O Fagner, então, vem para cá, é sempre bem quisto. A turma do rock and roll, Legião, era Sorocaba e Belo Horizonte, segundo eles, para testar se um disco ia ser bem sucedido ou não. Era Brasília não nem conta, né? Mas Sorocaba e BH. Então é interessante que eu acho que a gente começou a ter essa cultura mesmo de falou que a arte, Los Hermanos tem shows históricos aqui, né? Então é muito interessante isso. Agora, Zeca, até aproveitando que a gente está numa live, primeiro um recado a eles e segundo uma pergunta. É o meu tiratema, vou te contar por quê. Mas lembrando, pessoal, nosso ao vivo, mande suas perguntas, curiosidades. O Zeca me apresentou uma lista de perguntas que não podem ser feitas, que contém só um total de 0. Então mandem para cá que a gente vai sondando aqui um pouquinho dele. Não tem assunto proibido. Não tem. E aproveitando a live, Zeca, e é um negócio que até hoje a gente não se acostumou tão bem, né? Porque milhares de pessoas estão nos assistindo e vão assistir, porque fica no ar para todos sempre, amém. Ao mesmo tempo, estamos aqui com poucas pessoas, etc. Isso é muito complexo, mas eu imagino no universo de um compositor. Então, lá atrás, no nosso primeiro programa, eu perguntei para o Gessinger assim, Gessinger, pensando em tecnologia, esse formato, smartphone, redes, todo esse dinamismo louco, isso para um compositor ajuda ou atrapalha? Porque, teoricamente, ele vai se distanciar um pouco da realidade, pelo menos prática. Com isso, se a inspiração dele é o cotidiano, tende a enfraquecer ou não. Repeti essa mesma linha de raciocínio para o Léo Jaime, recentemente, e está empatado. O Gessinger pensa que, para um compositor, é mais uma fonte de inspiração, o virtual, as possibilidades, a coisa da tecnologia. O Léo já acha que prejudica demais porque tira o ser humano do ponto focal raiz. E você, como um cara apaixonado pelas palavras, vou nem perguntar se gosta mais de cantar, compor, tocar, etc. Eu acho que gosta mais da palavra, né? Esse universo louco que a gente vive hoje, para você desempatar esse difícil empate,
É bom ou é ruim para o sujeito que trabalha com palavras? Eu vou ser o voto de Minerva aí. Não vou repetir essa pergunta mais esse ano, é a terceira e última. Cara, eu acho que tudo pode ser usado contra e a favor. Isso vale para tudo na vida. Vamos ver para onde pesa mais a balança. Vamos ver. Aí você que vai fazer esse juízo de valor. Eu acho que, assim, naturalmente, todas as tecnologias, celular sobretudo, trazem uma dispersão muito grande. Para quem, por exemplo, um jovem precisa estudar, ou precisa estudar um instrumento, ou estudar uma matéria na escola, na faculdade, se ele não tiver uma disciplina interior muito grande, ele vai ser atropelado por isso. A gente já está mais velho, eu mais ainda que você vai criando os seus próprios artifícios ali para entender, mas entender onde isso entra na sua vida e onde deixa espaço para a vida. Não se pode mais nem falar em vida real, porque a vida real hoje acontece muito aí também. Sim, a vida real sim. E a vida virtual, elas já estão imbricadas de um tal modo que não dá mais para desvencilhar. Mas a vida física, a vida das sensações, né? O que também não dá para dizer que isso não causa sensações. É muito comum, eu observo muito no aeroporto. Hoje eu fiquei esperando um tempão, né? Então me restou pouco. Além de ler um pouco, ouvir música e observar as pessoas. Então tinha uma menina assim, e ela interagia com a tela do celular, ela ria, ela ficava assim, com ar preocupado. Então, assim, isso também já é uma vida, já faz parte, é quase é um ser. Sim. É um ser dotado de algumas habilidades, né? Para o compositor, para o artista, eu acho que assim, isso é uma visão muito particular. Tá? Eu preciso da vivência. Eu preciso ir na padaria, eu preciso ir na banca de revista, eu preciso ir no teatro, preciso ir no cinema, preciso conversar com as pessoas sem nenhuma interface, eu preciso jogar a conversa fora, ouvir, botar reparo, como vocês dizem aqui, botar reparo nas conversas, adoro isso. Não é fofoca, não, é colhendo material. Quando o artista ele ou enriquece demais, ou fica num patamar de celebridade, de fama, que ele fica meio isolado do mundo, ele diminui a possibilidade dele se contagiar com a experiência humana das pessoas, sabe? Ele se blinda, às vezes literalmente, né? Blinda a casa, blinda carro, e se isola. E a fonte, a principal matéria-prima da criação, em todas as artes, é a experiência humana. Eu tenho que conversar com você. Então você está um pouco no time do Acho que eu tô Léo no Jaime. meio. Mas eu não sou radical no sentido de que o celular péssimo, ou a tecnologia não pode contribuir. Pode muito. Por exemplo, eu estou compondo muito mais em parceria hoje por causa da facilidade que a tecnologia porque os encontros estão mais difíceis, a mobilidade, o tempo, está todo mundo meio comprimido por isso, sufocado e tal. Então, vai ser muito mais difícil eu vir aqui a BH e visitar o Flávio lá no Retiro das Pedras, lá onde ele mora, para compor. Adoraria passar uma tarde lá tocando, café, pão de queijo e tudo, mas vai ser difícil. Então, você pode fazer isso, e a agilidade que isso traz, manda uma letra, por exemplo, se for esse o processo, o cara manda uma melodia, aí eu mexo, cutuco aqui, mando de volta, rapidinho. Isso eu tenho feito com muita gente. Com o próprio Fagner, a gente voltou a compor e tal, mandou umas melodias, e flui. Então, eu acho que é muito a forma como você usa. Agora, a gente não pode... A gente está todo mundo dominado pelo celular, né? Nós somos todos viciados em isso. A gente tem que admitir isso para a experiência da cura ficar mais simples. Mais clareza. Ter mais clareza. Se não diagnosticar, não tem o... De vez em quando passa uma tarde ali, umas 3 horinhas sem, é difícil, vai dar aquele comichão, mas fica sem, vai tocar violão, vai tomar um café, vai fazer uma caminhada, jogar um futebol, ver um cinema. Porque senão esse tempo de atenção das pessoas vai diminuindo. Eu vejo muita gente que vai ver um filme. Eu, quando vou ver um filme, acabou. Eu entrei naquele universo. Aquele universo agora, aquele é o meu mundo por 2, 3 horas. E tem pessoas que com 1 hora e meia vai dando uma ansiedade e abre o celular
E dispersa para todo mundo, que aquela luz ajuda a dispersar. Isso é verdade. Você tem que ter esse tempo, cara. É um tempo quase religioso, o tempo de uma missa, de um Acho culto. que estamos no centro ali, né? Mas eu entendi. Porque realmente as duas respostas foram muito boas. Porque tem ajudado na carreira do Gessinger como letrista essas experiências tecnológicas. Mas o Léo, por sua vez, tem filho mais novo. O Léo tem uma natureza mais boêmia, eu acho, exatamente. do cara que gosta do boteco, da conversa. Acho que essa ali um pouquinho. A Samara Araújo está nos perguntando, e aí, que bom que existe a tecnologia, né? Ficamos sabendo pelo aparelho tecnológico. A Samara, ela diz o seguinte: o que Belo Horizonte, até aproveitando o ponto que a gente está, né, da conversa, te ensinou, embora experiências curtas, se você fosse destacar um aprendizado, olha, realmente eu estive no Maranhão, estive em São Paulo, mas BH trouxe esse elemento para mim. O que você destacaria? Essa é uma das perguntas que a gente elegeu como mais interessantes, dentre as várias feitas, a pergunta da Samara, que acabou também indo ao show por nossa conta aqui. Todo mundo vai estar lá feliz e sem gastos. Que boa. O que você aprendeu com BH, Zeca? Cara, muita coisa, mas se fosse falar assim, de imediato, a primeira coisa que me veio à mente, quando eu saí de São Luís para cá com os amigos, um deles ainda mora aqui, o Zeca Magrão, percussionista, já tocou com todo mundo, aí o Nosli, que era o outro parceiro, hoje mora em Olinda, Pernambuco, mas o que nos impactou de cara foi a excelência musical, assim, dos músicos. Não que isso não houvesse em São Luís, no Maranhão e nos lugares por onde a gente andava. Mas assim, a gente chegou aqui meio querendo ter a experiência de tocar para um público diferente, não mais só para os amigos, para aqueles entusiastas, aquela turminha de entusiastas que já nos conhecia. Eu cheguei aqui com 21 anos, acho. Ou 20, eu já não me lembro, eu vou ter que depois fazer as contas. E aí a gente ia para os bares tocar, a gente tinha alguma bagagem, sabia um bom repertório, mas a gente via os músicos daqui, tinha um troço assim, caramba. Concentração, né? Concentração, um jeito de tocar, um preciosismo no tocar, sabe? Uma coisa que aquilo ali nos tocou. Assim, vou te dar uma estatística. 4 hospitais quando BH foi inaugurada. 14 eram os açougues. 101 eram os bares. Então, proporcionalmente, quando inaugurou, na inauguração. Então, a gente acha que nasceu com... para certas cidades são fórmulas de entretenimento. Para a gente é técnica profissional se sentar num bar, em qualquer posição. E a gente vê assim, eu via uns músicos e falava assim, por que esse cara aí não tem uma carreira assim, uma carreira, né, tá tocando no bar e tal. Mas talvez aquilo fosse para ele a carreira. Exatamente. E eu ficava impactado. E aquilo me moveu, por exemplo, a ficar mais atento a isso, a ficar mais... Não estudioso, porque eu nunca fui mesmo. Eu sempre fui mais da coisa autodidata. Curioso, né? Curioso, Talvez. de descobrir. Mas mais curioso, mais atento com a execução, com a minha própria performance. Daí foi uma lição que BH me deu. Agora, só retomando um fio da meada que eu não quero deixar passar, porque é interessante, é que é muito interessante hoje eu estar aqui com você a reboque de um festival de forró em Belo Horizonte. Porque assim, eu sou do Maranhão, que não é um Nordeste muito óbvio, que é um Nordeste já meio entremeado com a Amazônia. Tanto que se chama... Tem um preciosismo geográfico, é meio norte, né? Meio norte, que é Piauí e Maranhão, que é ali no meio do caminho. E tem forró também, porque tem sertão e tudo. O João do Vale, que é um dos grandes representantes nacionais de forró, é de lá, de Pedreira. Mas não é um lugar associado, está mais associado a Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula, essas manifestações mais de rua, de época junina e tal. E é muito curioso eu estar aqui, eu ter sido trazido aqui pelo cheiro, pelos ventos do Clube da Esquina, que é uma música moderníssima, internacional e tudo mais, e trazido aqui agora pelas mãos do forró, né? Que é uma coisa que é um reencontro para mim também, que eu só comecei a fazer esse projeto, talvez eu fizesse em algum momento da minha vida, mas estimulado por um amigo, que é o Paulinho, dono do Canto da Ema, que é uma casa mitológica lá em São Paulo, do forró. Ele falou, por que você não faz assim uma temporadinha, faz um mês, depois 4 meses você volta, só cantando clássico. Eu falei, cara, eu adoraria fazer isso. Eu falei, eu vou juntar a turma para você. Aí ele juntou um power trio de forró, né? Sanfona, zabumba e triângulo, os moleques de 22, 23 anos que tocam que nem gente grande. E aí foi? E aí começou. O que era uma brincadeira também virou projeto profissional. Agora já estou planejando fazer um disco de forró para o ano que vem. Bacana. Mas curioso que seja em Belo Horizonte, que é uma cidade que lá na origem
não tinha essa associação com Eu forró. acho que está proibido de fazer, eu senti no ar assim, que não pode contar novidade assim ainda não, viu? Não sei se pode, que vai ter trabalho ano que vem de forró, é bom a gente nem falar muitas vezes que tem trabalho de forró vindo ano que vem. Mas, ô Zeca, bacana demais, e toda essa atmosfera acho que está sendo vivida pelo Belo Horizontino intensamente, porque capa de todos os jornais, hoje esse festival esteve em todos os telejornais também ao vivo, então essa mágica pegou, né? Mais cedo teve aqui o organizador, que falou de um feito histórico, que foram 3.000 convites vendidos em 24 horas antecipadamente. Então, assim, não sei se exatamente um dia, mas na primeira tacada de venda já houve uma remessa surreal. Então, é um pouco... E fala-se que Minas e Belo Horizonte são conservadores e tal, mas isso daí mostra que nos anos 90 teve uma cena de reggae aqui muito interessante, acompanhei algumas bandas que eu não sei que destino tiveram, mas assim, está sempre aberta também para as novidades. Depois veio o rock, a cena pop da turma toda, Skank, Jota, tudo. A gente conserva o costume de encher todos os shows, se é para ter esse termo, muito nesse musical, cenário. É muito musical o Mineiro. Agora, ô Zeca, assim, esse apreço todo pelas palavras, eu imagino, a gente tem no Brasil a imagem que o músico compõe uma coisa que fica tão conhecida que ele passa a não gostar daquilo, porque tantas vezes toca, tantas vezes executa. Mas eu acho que o cara que é muito bem resolvido com as coisas que fez, se ganhou as massas, que bom, que ótimo, né? E dentre essas frases, expressões, jogo de palavras que você acabou produzindo da música e que o público acabou comprando demais, tem alguma que quando você acabou de compor, você falou, pô, pera lá, do alto da minha simplicidade e humildade, mas deixa eu ficar feliz comigo, porque eu acho que acabei, não vou dizer obra-prima, mas acho que estou muito satisfeito com o meu trabalho. Tem uma dessas suas frases mais conhecidas que o público tanto comprou que você foi o primeiro a comprar mesmo, assim, demais, e levou para frente? Acontece de tudo. Acontece de às vezes você ficar muito embevecido com uma coisa que você... E ela não ser uma música que chegue a ser um hit ou um sucesso. E o oposto também, né? Você ficar e, pô, realmente rolou, pegou. O povo... eu vou contar um caso que talvez seja o mais icônico, assim, Telegrama, que hoje é o meu maior sucesso, né? Inclusive saiu uma matéria tempos atrás na UOL, falando que ela é uma das 20 músicas mais tocadas já há alguns anos na noite. E nesse ranking de 20 músicas só tem músicas de repertório sertanejo, de samba mais pro pagode, né? Nando Reis e você. Hein? Nando Reis não, duas do Djavan, acho que uma do Nando, uma do Lulu e ela. Então, assim, é um troféu, porque... E acho que foram os artistas da noite, além do rádio que ela tocou bastante, que ajudaram a popularizar ela e a eternizar, porque hoje tem versão em pagode, tem versão em sertanejo, forró, rap, tem versão em tudo que é ritmo. Se no rock não tem ainda, deixa comigo que tem. Já vi um rock até pesado. Senão, assim. Mensal. Titãs vem aqui dia 30, já vai falar Titãs, Telegrama. Então, assim, e essa música quando eu fiz, eu achava ela interessante, divertida, mas para mim ela tinha um ar meio, apesar de muito simples, é uma música de 5 acordes, mas ela tinha na estrutura do arranjo que eu criei uma coisa meio experimental, começava com os ruídos, lá no meio tinha uns tecladinhos circenses, que eu mesmo toquei. No final, o Fernando Catatal, do Cidadão Instigado, que participou, fez um teclado meio de churrascaria, assim, um órgão de churrascaria. Então ela era cheio de camadas de coisas. Eu falei, essa música nunca vai ser. E nunca seria mesmo. A gravadora, que na época fazia aquela coisa de reunião de música de trabalho, para escolher que música tocaria, elegeu ela. Falei, vocês estão loucos. Mas, isso é problema seu. Eu não vou escolher um filho dentre 12 e escolher um. É problema de vocês. E a música começou a tocar, as pessoas cantando, crianças cantando, virou um hit, superou todas as outras canções, Heavy Metal do Senhor. E tem um trechinho que você lembra de você escrevendo ela e falou, que você escreveu. Eu acho o refrão bacana, mas eu jamais imaginei que ela fosse ser cantada a plenos pulmões por todo mundo. Até porque ela tem uma divisão difícil, não é todo mundo que canta certo. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Vamos combinar, o refrão mais esquisito de todos os tempos. Mas a gente não tem o domínio das coisas, caiu na boca do povo. Aí tem umas outras coisas que você faz, doces, românticas, amorosas, você fala assim, isso aqui os namorados vão cantar. Passa batido. Então, assim, isso que é o bonito também da criação, que ninguém tem poder sobre. Quer dizer, eu vou fazer agora uma canção
que vai ser um hit absoluto. Ninguém, nem Roberto Carlos. Mas é interessante, que esses dias, você citou o Djavan, eu estava escutando Desejo de Sina com uma certa atenção à letra, imagino que talvez ela até seja difícil. Esquisita, para usar o mesmo termo que você usou, né? E ainda mais em ritmo infantil que recentemente fizeram, aí você fica olhando assim, você não entende muitas coisas, mas se emociona. Mas entra pela mágica da música, da certeza. melodia, do encadeamento ali da... O pessoal, o homem teve um dia agitado, tem show hoje, então daqui a pouquinho vamos liberá-lo para o descanso, fazer mais uma perguntinha que chegou e depois a nossa saideira com áreas de reflexão para vamos ver como é que ele vai pensar um pouco o Brasil daqui a pouquinho. Mas antes, Diego Brant, mais um... Me poupe dessa. Não, é só uma frase de um compositor que nasceu no Maranhão, bastante instigante aqui, que eu quero entender qual é a interpretação. Certo. O Diego Brant, outro vencedor que também mandou uma pergunta muito legal, é essa escolhida. E aí, mais uma vez, vocês para os próximos que vamos fazer, Titãs, Ao Vivo Sou BH Especial, Clube da Esquina, enfim, sempre mandem as perguntas porque a gente seleciona os melhores. Reza a lenda, né? Também não vou contar porque ainda é segredo, que a gente vai levar alguns fãs para casa de um amigo que o Zeca várias vezes falou que se não fosse o Flávio Venturini, eu revelaria que é o Flávio Venturini, até contou onde. Retiro de Chalé é lá. A gente já tem autorização para alguns fãs estarem lá com a gente, então deixem sempre as perguntas que vai ser muito bacana. O Diego perguntou, o Forró da Ilusão é uma música composta por você que sempre toca em seus shows e conta a história de uma desilusão amorosa. Como você enxerga as diferenças de um mundo mais nostálgico e do mundo de agora, mais vazio de sentimento? Eu poderia ter feito essa pergunta, gostei, profunda. A música realmente fala sobre isso, mas é num tom de brincadeira, de ironia. Quando, na verdade, tentar localizar assim, eu comecei a compor uns forrós como um exercício. E aí, mais ou menos, nessa altura, o Paulinho, esse meu amigo, me chamou para esse projeto, fiquei encantado com a possibilidade, porque assim, o trabalho com a música ele é muito divertido, sempre, mesmo quando é muito sério, mas ele também tem os suas burocracias, os perigos de ficar uma coisa mecânica e tal e tal. Então quando você faz como eu sempre tentei fazer, já fiz roda de samba, coisas que eu gosto de fazer. O baile, que é uma música mais dançante, para todo mundo se divertir com metaleira e tal, tipo um bailão mesmo. Pô, mas eu nunca me diverti com a Flor da Pele, viu? Não, ali é outra assunto. Ali é para sofrer. Nossa. Ali é para sofrer. Mas a gente tem que ser meio veículo por de tudo. De tudo, todas as emoções. Pelo menos tentar, claro. Né? Todo mundo consegue, nem sempre se consegue. Então o forró veio também como como é que fala? Uma válvula de escape ali do profissionalismo. Não é que ele não seja profissional, ele é ultra profissional. Mas foi para brincar. Para celebrar. Era uma festa. Tanto que a gente fez no fim do ano, a gente brincou que era a festa da firma e tal. E, por causa de uma citação dessa letra aí, a gente acabou batizando o projeto de Forró do Safadinho. Numa clara alusão, se contrapondo ao forró mais de massa, que tem na pessoa do Wesley Safadão. O grande astro e tal. Mas era uma brincadeira, não é uma coisa de enfrentamento não, porque eu também acho que toda música, ela tem, se não um valor musical, estético, artístico, um valor sociológico ela vai ter. Uma função. É expressão humana e tudo diz alguma coisa. Mas a letra brinca com isso, então ela fala assim, e é sobre essa coisa de colocar o tempo de hoje com um tempo mais nostálgico, mais feliz, entre aspas, em foco. Eu sempre esqueço, mas ela diz, você prefere o pancadão e eu danço mesmo miudinho. Você só dança com o vizinho. Você deixou meu coração em alguma curva do caminho e você deixou meu coração em alguma coisa, e atropelou de caminhão meu amor, meu carinho. Você roubou minha ilusão, fez um vilão deste mocinho, escureceu minha razão e me deixou assim rasinho. Rapaz. Você não vê o que mais sobra nessa vida é solidão. Você não vem, eu danço só nesse forró de ilusão. Aí a segunda diz assim, que é a parte que as pessoas riem e cantam. E você prefere o safadão... O Diego reflete, pelo visto, né? Ele reflete. Você prefere o safadão e eu estou mais para safadinho. Você não perde o domingão e eu sou mais o dominguinho. Sensacional. A brincadeira está aí, né? Mas interessante, cada um reage de um jeito, né? Porque também, embora ele levou bem a sério. Levou e... Mas é para levar. É para levar. Mas a mensagem dada com humor, ela vai mais longe, né? Com certeza. Uma pitada de leveza.
Ô Zeca, para fechar, assim, cada um, felizmente, né, o Sou BH teve sorte, não é só talento. Esse ano a gente contou com grandes presenças e que contribuíram para reflexões muito legais. E, assim, pesquisando um pouco da sua obra, pessoalmente, né, a frase que mais me toca, e é interessante que ela foi escrita, ou ao menos publicada, muitos anos atrás, especialmente 22, eu não quero ver você cuspindo ódio, eu não quero ver você fumar óbito para sarar a dor, não quero ver você chorar veneno. Então, assim, e é interessante por onde andará Stephen, não é? Por onde andará o Brasil. Então, assim, eu acho que não é politizando, personificando, ou do ponto de vista partidário, não é nada disso, mas, querendo ou não, quando você fala em cuspir ódio, quando você fala em chorar veneno, quando você fala todas essas expressões, né, fumar ópio, então, de uma alienação peculiar, essa analogia, e brincando mesmo com o nome do disco em que ela estava em 97, Por Onde Andará o Brasil. Então, na sua reflexão para hoje que proponho, é exatamente o seu ponto de vista, esquecendo o cronista um pouco, esquecendo o letrista, o compositor, o instrumental, mas um analista de sociedade, como todos somos um pouco hoje. Qual é o seu feeling por rodar o Brasil, por ter a arte dentro de si e por dizer essas palavras em 1997, né? Assim, por favor, diga ela mais vezes, né? Mas, além disso, qual é seu balanço do que seu filho verá pela frente? Enfim, o meu, que tem 1 ano e 7 meses, 8. Deus abençoe. Por favor, porque vai Cara, precisar. eu acho que o artista, ele é um cronista, né? Por excelência, assim. O compositor talvez tenha essa possibilidade, porque a canção, ela é uma coisa que comunica muito rápido, né? Mais do que um conto, um poema, um filme, ela é uma forma democrática. Você música é uma coisa que você ouve até passivamente. Cinema você não vê passivamente. Você tem que ir. Hoje até já vê, porque tem imagem tudo, assinatura, TV, mas você tem que querer assistir, ficar 1 hora. A canção você está aqui, está no táxi, está na rua, está na rodoviária, está no bar, em qualquer lugar você ouve música, né? Então, assim, ela entra até por isso, pela própria matéria dela, assim, né? De ser permeável, ela vai entrando em todos os ambientes. Então, é uma forma muito direta de você se comunicar com o público. E qualquer coisa que você faça é um documento da sua época. Uma canção que foi feita lá em 1974 é um documento daquela década. Uma canção que foi feita na década de 30 é outro documento. O cara pode ser alienado, pode ser engajado, pode ser branco, preto, rico, pobre, vai ser um documento daquele momento. Entendeu? Mas esse documento não ficou só naquele momento. Não, então, eu vou chegar aí. Essa canção, ela nem está num contexto, quando eu compus, ela é mais um contexto amoroso mesmo, uma música de separação. Foi uma história que um amigo me contou de separação. Isso citou uma frase que me levou a fazer a canção. Eu gosto muito dela. Também foi uma que eu imaginei assim, essa música vai ser difícil, uma letra extensa, umas imagens difíceis e tal. E hoje é o dia da República, né? Ela é uma bandeira, é um negócio bandeira. até hoje. Que o nome, na verdade, era uma homenagem ao Manuel Bandeira, porque eu cito no refrão uma frase dele. Eu falo vida, vida, noves fora zero, que é de um poema dele. E aí batizei de Bandeira por falta de coisa melhor. Não adiantou que todo mundo só chama ela de ópio. Toca ópio, toca ópio. Mas ela estava mais dentro de um contexto amoroso, de uma separação. Mas é curioso você falar isso, porque ouvindo aí os versos, realmente parece que é uma crônica política, assim, né? Uma crônica social, né? A gente está vivendo um tempo muito doido, que a gente não sabe mais muito o que falar com as pessoas, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Às vezes você falar, algum escritor, Mark Twain, não sei quem já falou, o certo e o errado é errado. Então, assim, há coisas que são certas e há coisas que são erradas. Não se está falando em verdade, mentira, justiça. A coisa que é certa, por exemplo, uma coisa que é certa para mim, e penso que deveria ser para todo mundo. Enquanto não se lutar por justiça social no Brasil e no mundo, o mundo vai ser um inferno. O mundo já é um inferno. A vida é difícil. O mundo já vai ser difícil de qualquer jeito. Mas quanto mais essa distância, essa desigualdade social aumentar, todas as mazelas do mundo vão aumentar. A violência, esse ódio coletivo, essa coisa. Então, isso para mim é uma coisa certa, pela qual todo mundo deveria brigar. O rico, o pobre, o classe média, todo mundo deveria brigar. Entendeu? O político, o artista, o empresário. Mas aí isso esbarra numa coisa que é uma coisa humana, demasiadamente humana, que é a ganância, o egoísmo de cada um.
e tal. Hoje a gente teve um episódio, vou tentar contar rapidinho, porque eu ainda preciso acessar claro, essa voz para Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Tinha um voo que vinha para BH e foi cancelado. E aí, quando a nossa aeronave chegou, passaram o nosso voo na frente, assim, normalizaram o nosso voo e o pessoal que vinha no voo anterior ficou lá. Então eles fizeram uma verdadeira revolução, ameaçaram invadir o avião, fizeram um furdunço lá, brigando, gritando, ameaçando. E, sei lá, 40 minutos depois, 45 minutos depois, eles conseguiram vencer. Isso é uma vitória do direito. Eu fui prejudicado, mas eu tenho a consciência de que eles estavam certos. Era isso. Eles tinham que vir. Eles tinham prioridade. Eles foram lesados mais do que nós, antes de nós, pelo menos. Nós também fomos a reboque. Mas ali era a hora deles brigarem pelo direito deles. Isso é democracia. E aí um senhor fez um comentário meio infeliz, assim, ali que ela pescou, dizendo assim que, tipo, meio a democracia venceu. O que tem que vencer? O poder aquisitivo dele, a pressa dele, o interesse pessoal dele, é a democracia que tem que vencer, é o direito da maioria que tem que vencer. Isso me lembra, depois das eleições, uma entrevista que fizeram, entrevista não, pesquisa, desses institutos, né? Você é a favor ou contrário ao modelo democrático, ao regime democrático? Pesquisa séria de instituto renomado. Eu olhei a pergunta e falei, mas espera, calma, vamos lá. Existe como não ser a favor? Porque aí virou essa a temática. Tantos por cento são favoráveis à democracia, tantos não são. Mas como assim? Qual é o valor de se problematizar determinados certos, né? Que é uma coisa absoluta. A gente precisa disso para poder chegar a um lugar minimamente justo, minimamente confortável para a humanidade. O diálogo está muito difícil, eu falo nem debate, o diálogo está difícil porque os valores estão confusos. Então, assim, todo mundo deveria prezar, em suma, em essência, prezar a democracia. Pô, a nossa democracia é muito jovem. E aí o povo já está falando, uns franguinhos saindo das fraldas, falando em AI-5, em tortura. A gente é livre há pouco tempo, cara. E a liberdade é a coisa mais suprema, mais divina da vida, é a coisa mais valiosa. E as pessoas já estão falando, é uma loucura, uma confusão de conceitos, de valores, entendeu? De uma ignorância. E aí, eu não tenho como não falar. Esbarra no problema que é o problema básico da gente, que é a educação. Sim. A gente precisa se educar. Até para entender o que é o conceito antes de repeti-lo em de repetir o que eu vi na rede social, no jornal, na TV, porque nem todo mundo está falando a verdade. As pessoas estão defendendo, até pessoas que parecem críveis, serenas, com alguma moral, às vezes estão defendendo o interesse pessoal ou o interesse de uma empresa. Exatamente. Então, é preciso ter senso crítico, e isso só se conquista com a educação, meu velho. É isso. Bom, pessoal, agradeço demais, tanto o Zeca quanto a equipe, né, que ao longo dessa semana foi muito bacana com a gente, a nossa equipe do Soul BH também, como sempre, o hotel e suítes aqui do Sion, que nos recebeu para esse programa muitíssimo bem, inclusive, esperamos voltar por aqui, porque foi muito bacana, e na sequência vem Titãs, depois o especial Clube da Esquina, e dizer ao Zeca, né, da alegria que é não só para o Soul BH, mas acho que para Belo Horizonte tê-lo, e tê-lo com esse tempinho ainda que curto para reflexão, né? Ano que vem, quando você voltar para um projeto que a gente não vai relembrar qual é, para ficar em surpresa, aí você vem para ficar mais tempo para a gente fazer algumas reflexões, músicas, adorei. Papo, e refletir um pouquinho. Agradabilíssimo, peço desculpas pelo chá de espera. Que isso. E vou agora aquecer ali, descansar, para aquecer a alma do povo daqui a um pouco. Mais Estamos tarde tem precisando de alegria. Valeu demais. Prazer imenso, Rafael. Obrigado. Tamo junto. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Rootstock vem aí, valeu, boa noite a todos. Yeah!